Muito boa noite a todos. Meu nome é Michele Eduarda Brasil de Sá e eu sou coordenadora do curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas da UFMS. E é com muita alegria que nós recebemos vocês na nossa aula magna. Esta é a segunda oferta do curso. Ele foi oferecido na modalidade semipresencial em 2017 e agora é oferecido na modalidade à distância. Nós temos alunos de vários lugares do país, somos muito enriquecidos com isso, né? Ficamos muito felizes e cremos que temos muita coisa a aprender, a pesquisar, a trabalhar, a produzir nesse tempo aí que nos espera, de 1 ano e meio. Sigam o nosso canal, acompanhem as atividades da nossa especialização, estejam sempre conectados com as nossas atividades. Para qualquer eventualidade, vocês já sabem, o e-mail do curso é cesplin.faalc@ufms.br. Agora, nesse momento, eu convido a professora Daniela Kanashiro, que vai apresentar a nossa convidada especial dessa noite. Dani, passo a bola para você. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento as professoras da comissão do curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, as professoras Ana Carla, Fabiana, a professora Michele, coordenadora do curso. Michele, parabéns pelo trabalho conduzido até este momento. A Michele não poupou esforços, né, para que tudo saísse bem para a nossa aula magna, desde o processo seletivo, né, até o dia de hoje. Eu cumprimento os professores e as professoras que vão desenvolver as disciplinas do curso também, serão 8 disciplinas, as tutoras. Parabenizo os alunos e alunas matriculadas no curso, e cumprimento também todo o público que está acompanhando a transmissão ao vivo. É realmente uma grande alegria poder receber os nossos alunos egressos do curso da EAD, UFMS, do curso de letras presencial do campus de Campo Grande, Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá, e de pessoas de tantos lugares diferentes, inclusive de outros estados, né? Em nome da comissão, nossa gratidão pela confiança. Nós vamos começar com o pé direito, com a aula magna, intitulada Formação de Professores, Diálogos entre Pesquisa e Docência, com a professora doutora Gretel Eires Fernandes, da Faculdade de Educação da USP. A professora Gretel é também autora de materiais didáticos, autora de diversos artigos publicados em periódicos, capítulos de livros, foi consultora dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio de 2000, das orientações curriculares nacionais de 2006, e, além disso, orientou diversos trabalhos, né, dissertações e teses na área de ensino e aprendizagem de línguas. Enfim, em nome de todos os presentes, né, de todos que estão acompanhando essa aula magna, eu já agradeço de antemão a disponibilidade da professora Gretel em compartilhar seu vasto conhecimento. Boa noite, Daniela, boa noite, Michele, boa noite, Daniel, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer muito à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aos coordenadores do curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês hoje. Eles carinhosamente, muito gentilmente, decidiram chamar esta conversa nossa de aula magna, eu prefiro chamar de conversa mesmo, de um bate-papo, de uma troca de informações e de conhecimentos. Então, agradeço muito a vocês, agradeço também a gentileza por essa oportunidade de
compartilharmos uma parte do meu trabalho, uma parte do trabalho também, depois eu vou falar um pouquinho, do trabalho do grupo de pesquisa que eu coordenava até recentemente, agora é o grupo de pesquisa Ensino-Aprendizagem de Espanhol, agora é coordenado pela professora Maria Eta Vieira, da UNILA, mas eu continuo integrando o grupo. Eu vou usar alguns dados de uma pesquisa que o grupo fez também para conversar com vocês a respeito. Então, espero que esse nosso encontro seja produtivo para todos nós. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, porque, como eu disse, eu não gosto disso, de que seja uma aula, muito menos por este meio que, por um lado, nos aproxima em meio à pandemia, mas estamos distantes, então eu gostaria de me sentir mais próxima de todos vocês, tornando este encontro nosso um verdadeiro bate-papo sobre a formação de professores e o que existe de fato de intersecções entre docência e pesquisa. Então, a Daniela, quando me apresentou, disse que eu sou professora da Faculdade de Educação, estou aposentada, mas atuei durante muito tempo com a formação inicial de professores de línguas estrangeiras. E depois também na pós-graduação, não é? Mas na formação inicial, que é um pouco no segmento que eu vou me centrar, ou que eu vou me centrar mais, não vou excluir a especialização, não vou excluir mestrado, nem doutorado, nem pós-doc, porque a formação ela é permanente, essa divisão de inicial continuada, eu acho que a formação a gente começa e não termina nunca, mas essa formação inicial, que começa lá na licenciatura, nos cursos de bacharelado, graduação, licenciatura, normalmente nós nos centramos muito na docência, e a pesquisa acaba ficando um pouquinho à margem. Mesmo porque, dentro das configurações dos cursos de licenciatura, pouco tempo nós temos para falar da docência, de tudo que implica ser professor de línguas, materna ou estrangeiras, e se ainda temos que falar de pesquisa, não temos tempo para fazer nada muito bem feito. Então, por questões de opção mesmo, em função da carga horária dos cursos, em geral a pesquisa acaba ficando à margem. Mas provavelmente, como vocês sabem, nós temos diretrizes curriculares nacionais que orientam e determinam como deve ser a formação inicial dos professores e em quais pilares ela deve se pautar. Nós tínhamos algumas diretrizes que foram substituídas recentemente. Quando eu digo recentemente, é recentemente mesmo. As novas diretrizes são de 2019, não sei se todos estão a par, se já tiveram chance de ler o documento, porque ele foi homologado bem no finzinho do ano passado. De qualquer forma, se entrarem no portal do MEC, vocês terão acesso a esse documento. Cá entre nós, estarrecedor, como muitos outros documentos oficiais que nós temos por aí, mas hoje vamos tentar falar um pouquinho desse e ver o que ele nos traz. Então, Michele, se por favor você puder colocar o slide, o número 2, eu agradeço. Então, nós temos, o próximo, por favor, nós temos a primeira questão é se a formação inicial de professores, eu já antecipei um pouquinho, se ela é inicial mesmo, não é? Porque, segundo essas diretrizes, e aí eu vou trazer só alguns pontos para que nós tenhamos essa base para início de conversa. Ela fala que na formação inicial dos professores tem que ser trabalhadas 10 competências gerais e mais 3 competências específicas. Essas 3 competências específicas se distribuem em dimensão do conhecimento profissional,
dimensão da prática profissional e dimensão do engajamento profissional. Bom, cada uma dessas dimensões tem subdivisões. Então, em relação ao conhecimento profissional, nós temos 4 competências específicas e 23 habilidades. Na prática profissional, 4 competências específicas e 22 habilidades. E na dimensão do engajamento profissional, 4 competências específicas e 19 habilidades. Bom, diante disso, não é? Só vendo esses números todos, bom, nós podemos falar de formação inicial? Será que é possível trabalharmos a fundo todas essas competências gerais específicas e todas essas habilidades num curso de formação inicial? E ainda mais se nós pensarmos que, no caso das línguas estrangeiras, infelizmente, por uma série de razões que eu não pretendo discutir neste momento, porque não cabe aqui, por uma razão de tempo, não vamos poder, mas, infelizmente, quando se trata de línguas estrangeiras, a grande maioria dos futuros professores ingressa no curso superior com pouquíssimos conhecimentos dessa língua estrangeira, por não dizer nenhum. Então, além de todas essas competências, também esse futuro professor precisa aprender a língua com a qual vai trabalhar. E no caso da língua portuguesa, ele também precisa se aprofundar nesses conhecimentos que ele tem, porque, evidentemente, o domínio que ele tem do idioma vem do ensino médio, e isso não é suficiente para que ele se converta num professor de língua materna ou de português língua estrangeira, ou de português língua de herança. Então, nós temos muita coisa para ser trabalhada em pouco tempo. E aí, bom, se tudo isso se refere de maneira quase que exclusiva à formação para a docência, então eu fui procurar um pouquinho mais a fundo se nessa formação inicial cabe a pesquisa, não é? E aí, por favor, Michele, o próximo slide. Então, qual é o lugar da pesquisa nesse documento, nas diretrizes curriculares? Então, se nós temos 10 competências gerais, 3 específicas, 3 dimensões, 12 competências, 64 habilidades, a pesquisa só é mencionada em 9 momentos ao longo de todo o documento. Desculpem, entrou uma ligação que eu já cancelei, eu não sei se eu voltei, me desculpem. Bom, então, como eu dizia, eu não sei se eu estou, se eu estou, está tudo ok ou não? Para mim aparece travado. Daniel, você pode me dar um ok, se está ok a minha transmissão, por favor? A imagem está travada, sim. Está travado. Para mim também está travado. Vamos ver. Eu vou tentar voltar. Pode ser? Só um minutinho, pessoal, a gente está tentando arrumar aqui. Olá?
Agora sim, professora. Ah, voltou? Ok, obrigada. Eu não sei o que aconteceu, travou tudo, desculpem, coisas da tecnologia, né? A gente acha que entende da tecnologia, mas não, a tecnologia acaba nos derrubando. Esse é mais um ponto para ser tratado nos cursos de formação de professores, como lidar com a tecnologia. Bom, então, me desculpem, retomando. Então, como eu dizia, em todo esse documento das diretrizes curriculares para a formação de professores, em apenas 9 momentos a pesquisa é mencionada. Então, ela já ocupa um pequeno espaço, não é? Só que, a meu ver, é muito difícil, para não dizer impossível, ser professor, estar na sala de aula e não pesquisar. Eu entendo que a pesquisa faz parte do trabalho docente, não é? Então, não tem muito como escapar disso, não é? Porque quando pensamos na docência, nós sabemos que o que ela envolve, isso está muito mais próximo de nós, está na nossa ideia geral do que é ser professor. Mas o que é pesquisa, na verdade? Então, se pudermos ir para o próximo slide, por gentileza, pegando uma definição muito simples, não quis me aprofundar na definição, fui diretamente ao dicionário Wise. Nós temos que a pesquisa é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico. Podemos ficar apenas com essa definição. Então, como eu descobriria novos conhecimentos no fazer docente, não é? Se eu tenho já todo esse emaranhado de buscas de conhecimento, de engajamento profissional, de domínio do conteúdo e ainda fazer pesquisa, próximo slide, por favor. Como é possível unir tudo isso sem que não fiquemos loucos? Ou seja, nós temos que, de alguma forma, ser capazes de juntar a nossa formação inicial, a nossa formação continuada, as nossas atividades de sala de aula e a nossa pesquisa, tá? E ainda procurando nos manter sãos nesse universo, não é? Bom, qual seria uma forma, a meu ver, possível de fazermos isso? Então, no próximo slide, eu procurei trazer um esquema. Se a docência é prioridade, mas não é exclusividade, e a formação inicial é fundamental, porque a lei assim o exige, a formação permanente também é necessária. E as duas podem e devem envolver a pesquisa, não é? Tudo vai depender de como nós entendemos essa pesquisa, como nós nos dedicamos a ela, como nós vamos conciliar a pesquisa com a docência e com essa nossa formação continuada. Então, no próximo slide, vem a pergunta que não quer calar, e tempo para fazer tudo isso, não é? Porque nós sabemos muito bem como é a vida do professor, que não dá tempo de conciliar tanta coisa, né? E isso porque eu nem estou considerando que professor também é uma pessoa e que tem direito a ter uma vida pessoal. Então, em geral, a gente se esquece desse lado, não é? Mas, enfim, é possível sim, tá? Então, para otimizar o tempo, nós podemos e devemos, a meu ver, unir esforços no sentido de juntar todos os nossos interesses e as nossas necessidades. Então, nesse sentido, nós, já que somos professores, podemos vincular as nossas pesquisas à docência,
podemos pesquisar sobre o nosso local de trabalho, a escola enquanto instituição, a organização institucional, a organização do ensino no país, sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre os problemas de sala de aula, sobre muitas questões, mas sem nos desviarmos daquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então, normalmente, quando eu tinha um aluno de pós-graduação, um candidato, principalmente na iniciação científica e no mestrado, me diziam, bom, mas o que eu posso pesquisar? Bom, nós podemos pesquisar sobre muitas coisas, não é? Então, podemos pesquisar principalmente sobre aquilo que nos incomoda na nossa atividade profissional, aquilo que, para nós, é uma dificuldade. Então, se pensarmos, por exemplo, sobre o nosso objeto de ensino, a língua, a literatura, aqueles aspectos que, para mim, podem ser mais difíceis, mais complicados, ou porque eu tive dificuldade para me apropriar desses conhecimentos, ou porque eu tenho dificuldade para ensiná-los, ou porque eu percebo que, por exemplo, uma questão discursiva ou pragmática é difícil para os meus alunos. Então, eu posso pesquisar a esse respeito. Coloco como um exemplo pessoal, quando eu fui fazer o mestrado, eu não sabia, não tinha ideia, a gente chega no mestrado bastante perdido, não é? Quando a gente não tem uma experiência de pesquisa anterior no mestrado, a gente não sabe, a gente tem essa vontade de pesquisar e não sabe muito bem sobre o quê. E eu fui conversar com um professor que depois acabou se tornando meu orientador, e eu manifestei para ele essa minha inquietação. Ele me disse, bom, observe os seus alunos e veja qual é a dificuldade que eles têm, ou a dificuldade de ensino que você tem. O que constitui uma efetiva dificuldade, a maior dificuldade para você ou para eles? Bom, e aí eu acabei chegando no sistema verbal e fui me dedicar a analisar quais seriam os problemas específicos dentro do sistema verbal que esses meus alunos naquele momento tinham, e acabei chegando no mestrado aos verbos ditongáveis. Então, foi um processo de análise das minhas dificuldades para ensinar os verbos ditongáveis do espanhol e a dificuldade dos meus alunos para também se apropriarem desse conhecimento gramatical. Só que eu vinculei isso às questões de ensino, então eu não fiz uma pesquisa puramente linguística, mas sim eu parti de uma dificuldade linguística para me dedicar ao processo de ensino e aprendizagem. Então, um exemplo que eu trago é nesse sentido, de tentarmos associar algo que, para mim ou para os meus alunos, é importante, e pesquisar sobre isso para facilitar, inclusive, a minha prática docente. Bom, mas então eu só posso pesquisar sobre o meu objeto de ensino? Não, há mais coisas sobre as quais eu posso pesquisar. Por exemplo, no próximo slide, é um pouquinho o que eu já antecipei, que é sobre o ensino desse meu objeto, tá? Então, sobre o planejamento de ensino, é o slide anterior, por favor. É o anterior a esse, não é esse, Michele. Isso, esse é algo mais. Então, aspectos teóricos ou práticos sobre o ensino do meu objeto, ou seja, da língua materna ou estrangeira. Então, como eu faço o planejamento desse ensino, como eu seleciono e organizo conteúdos, as competências, as habilidades, metodologia, ou seja, eu trouxe uma série de possibilidades de assuntos que podem ser pesquisados e que estão relacionados não apenas à língua materna ou estrangeira, que é o meu objeto de trabalho, mas também ao ensino dessa língua. Então, se eu não quero trabalhar com gramática, muito
bem, não preciso trabalhar com gramática, não quero trabalhar com fonética, fonologia ou com literatura pura, do ponto de vista teórico, não tem problema. Eu posso vincular tudo isso ou qualquer um desses assuntos ao ensino e à aprendizagem, ok? Bom, e se eu não quiser nem trabalhar com a língua, nem com o ensino? E aí sim, agora vamos para o próximo slide. Então, há outras possibilidades? Assim, então, no próximo slide, nós temos, por exemplo, como opção de pesquisa, as políticas linguísticas, os textos legais, os documentos oficiais, os programas governamentais, os exames em grande escala. Então, isso vai me levar para a LDB, vai me levar para as relações que se estabelecem com todos esses documentos, como, por exemplo, a Daniela mencionou que eu fui consultora do MEC para os PCNs e para as orientações curriculares. Então, como esses documentos, por exemplo, se relacionam com o meu dia a dia de ensino, de sala de aula, com o meu dia a dia de professor. Ou posso, por exemplo, analisar programas como o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, PNBE, Programa Nacional da Biblioteca da Escola, Enem, PISA, ENAD, a BNCC, que estamos todos discutindo, esse documento que está nos deixando de cabelo em pé, não é? Que temos tanta coisa para falar, além de tudo que já foi dito e discutido, não é? Então, são outras possibilidades que têm a ver com o nosso dia a dia de professores. Tá? Então, não estamos fugindo do nosso papel de docentes, simplesmente estamos lançando outro olhar para essa realidade que nós temos, para esse para o nosso trabalho, e não simplesmente de uma forma restrita, mas sim de uma forma ampla. E aí as possibilidades de pesquisa aumentam consideravelmente. Mas não termina aí, né? Quem não gostou, vocês vejam que eu estou dando muitas possibilidades, então ninguém vai sair daqui hoje dizendo que não sabe sobre o que pesquisar, não é? Eu vou para o próximo slide, porque ainda há outras opções, esse mesmo, há outras opções, e aí eu vejo se temos alguma pergunta, tá bom? Então, podemos ainda desenvolver pesquisas relacionadas ao campo profissional. Então, podemos pensar sobre os cursos de formação inicial, não é? Esses cursos são bem estruturados, são suficientes, há lacunas nesses cursos, como se organiza o sistema educacional como um todo e com as línguas materna e estrangeiras. Nós agora estamos discutindo muito, inclusive, por causa da última modificação da LDB, a Lei 13.415, e também da BNCC, que nós temos, no caso das línguas estrangeiras, apenas uma língua de oferta obrigatória, que é a língua inglesa. Então, nós estamos caminhando na contramão do resto do mundo, não é? Quando nós temos oferta obrigatória de mais de uma língua. Então, podemos também fazer trabalhos de pesquisa discutindo essas questões, mas aí sempre com o cuidado de que as nossas pesquisas sejam no campo que for, da língua, da literatura, da tradução, do ensino de qualquer um desses campos do saber, da nossa formação, da estrutura escolar, da legislação, não devem servir apenas para detectarmos problemas. Detectar problemas é muito fácil. A pesquisa, como eu disse lá atrás, num dos primeiros slides, deve nos levar à descoberta de novos conhecimentos, de novos caminhos e de soluções para esses problemas que nós temos hoje. Então, arrolar problemas é muito fácil. Todos nós, inclusive vocês que estão aí, eu tenho certeza que têm
muitas questões sobre os problemas da escola e da sala de aula. Então, falar sobre problemas não vai nos levar muito adiante, temos que buscar soluções. E aí eu gostaria de saber, Michele, Daniela, se nós temos questões ou sugestões de soluções entre os assistentes. Vocês podem me dizer alguma coisa, por favor? Bom, Greta, eu fui anotando, né, enquanto você falava. Vou te passar algumas assim, informações. Nós temos pessoas que estão acompanhando da Bahia, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Sergipe, colegas da UFMS, colegas do grupo de pesquisa, os nossos alunos da pós-graduação, os alunos do curso de letras também, presencial da especialização. Estou acompanhando. Estou ficando com medo, já tem muita gente. Muito obrigada a todos vocês, mas isso já assusta. Não é para assustar. E o mais interessante é ver também os colegas interagindo. Um colega encontrando virtualmente o outro colega. Muito bom esse espaço. Bom. Que bom. De comentários, né? Várias pessoas se identificaram com os seus slides, né? Como juntar tudo isso sem enlouquecer, né? Daniel também está fazendo a tradução, os comentários de agradecimento. Algumas pessoas identificaram já, eu acho que temas para as pesquisas, né? Bom. O comentário do Cleonai, preconceito linguístico na sala de aula. O Robson, né? Minha maior dificuldade é ensinar oralidade. Desculpe, Daniela, eu não entendi. Minha maior dificuldade é? Ensinar oralidade. Oralidade, ok. Eu acho que esses comentários já acabam indicando, né, possibilidades de pesquisa. O comentário da Ana Ribas, né, perfeita reflexão, o que me mobiliza a saber mais, né? A questão da relação da docência e da pesquisa. E aí tem uma pergunta, deixa eu colocar aqui, da Letícia. Uma pergunta da Letícia de Leon. Existe, então, a necessidade de uma ressignificação da pesquisa para que ela seja vista ou entendida como uma prática cotidiana do professor desde a formação inicial? Vou acrescentar mais uma pergunta do Denis Ribeiro. A pesquisa, independentemente, como uma das ações do cotidiano do professor para aprimorar sua prática docente? Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Pelo menos isso que eu estou entendendo. Eu vou somar uma pergunta do professor Ítalo Leon. Atualmente... Olá, Ítalo, tudo bem, Ítalo? Um abraço. Atualmente, quais dificuldades, em geral, você apontaria no ensino de línguas no Brasil, na nova escola que está sendo proposta pela BNCC? É só isso, Ítalo, que você quer que eu responda? Mais nada. Essa é a pergunta do amigo, não é? Você prefere comentar ou você quer que eu coloque mais perguntas ou deixo as outras perguntas para um outro bloco? Eu vou comentar estas três, e aí, se enquanto isso você já quiser ir agrupando, ok? Tá bom? Okay. Então, se eu não me engano, a primeira pergunta era da Letícia, a do Denis vinha na mesma direção, e depois temos essa pequena pergunta do Ítalo, que dá uma outra live, não é? Mas eu também vou tentar comentar. Bom, então, Letícia, Denis, obrigada pelos comentários, pelas perguntas, obrigada a todos vocês que estão aí acompanhando.
sem dúvida, a pesquisa docente precisa ser ressignificada. A meu ver, durante muito tempo, a pesquisa foi vista como algo que ficava muito acima, fora do alcance do professor normal, do professor do dia a dia. A pesquisa, muitas vezes, estava reservada a alguns poucos, entre aspas, eleitos, que iam para a pós-graduação, num programa XYZ, para fazer um mestrado, um doutorado. Para mim, a pesquisa vem do dia a dia. Cada vez que o professor entra na sala de aula e observa os seus alunos e analisa a sua aula quando chega ao final dela, para saber, para avaliar, na verdade, o que funcionou, o que não funcionou, qual foi a atividade que os alunos fizeram que deu bons resultados, em que momento os alunos se dispersaram da aula, por que aconteceu essa dispersão. Se o professor para se questionar sobre esses aspectos, de certa forma, isso já é uma pesquisa. É uma pesquisa pequena sobre um momento pontual, mas não deixa de ser uma pesquisa. É claro que se nós formos pensar num curso de especialização, ou mesmo na licenciatura, que muitas vezes tem que ser feito o TCC lá no final, a especialização, que também tem uma monografia, mestrado, a dissertação, doutorado, a tese, nós temos trabalhos de um fôlego maior, não é? Cada um exige um grau de profundidade e um grau de aprofundamento muito maior, de acordo com o nível. Porém, cada vez que o professor entra em sala de aula, ele já tem aí um universo de pesquisa riquíssimo. E isso o professor, mesmo sem se dar conta conscientemente, ele está fazendo no dia a dia. Então, o que eu digo é: observe o que você faz no seu dia a dia e junte tudo isso, organizando essas questões que cada um de nós levanta quando entra em sala de aula, ou quando sai da sua aula, não é, para se questionar sobre o que deu certo, o que não deu, porque alguma coisa funcionou e outra não, ou porque alguma coisa funcionou com uma turma e não funcionou com outra, porque acontece muito isso também. É uma forma de pesquisa. Então, o que falte, talvez, é uma sistematização da pesquisa, sistematizar essa investigação que está sendo feita, mas a pesquisa já acontece. Então, acho que o que falta é que nos demos conta de que esse questionamento diário é pesquisa, sim, e tem que ser valorizada e reconhecida como pesquisa, que muitas vezes não é. Eu acredito que é um preconceito muito grande também sobre o que se considera pesquisa. A meu ver, isso é pesquisa e tem que ser considerado como tal. E em relação à pergunta do professor Ítalo, lá da Unifal, lá de Alfenas, quais são as dificuldades no ensino de línguas diante dessa questão da Lei 13.415, da nova BNCC, que só inclui como língua estrangeira a língua inglesa. Bom, em relação ao espanhol, que é o caso do professor Ítalo, que é o meu caso, é o caso da Daniela, e o caso de tantos outros que também devem estar acompanhando a live. Bom, primeiro, nós temos uma série de movimentos no Brasil, tentando recuperar esse espaço que nós perdemos com essa Lei 13.415, isso por um lado. Em relação às outras línguas estrangeiras, que eu não quero deixar de fora, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim, não importa o idioma. Eu, desde que iniciei nessa carreira, eu sempre defendi o plurilinguismo e vou continuar defendendo. Então, a meu ver, essa é outra luta que temos que continuar aí insistindo nela todos juntos, nada de nos dividirmos
nas diferentes línguas. Acho que temos que nos juntar para conseguirmos garantir espaço para o plurilinguismo. Garantir não, né? Conquistar, porque nós perdemos esse espaço que nós tínhamos. Daniela, eu vou avançar um pouquinho, Daniela e Michele, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque eu vejo que nós já temos 40 minutos de live, então eu vou avançar aqui um pouquinho, e daqui a pouquinho eu volto para ver se temos mais perguntas, e aí continuamos, pode ser? Então, porque aí eu acho que também posso dar um norte, por exemplo, e aí é onde eu falo de um trabalho que foi feito muitos anos atrás com um grupo de pesquisa, que é por onde começar essa pesquisa, porque muitas vezes estamos perdidos, não é? É um pouco o que eu digo nesse slide, socorro, estou perdido. Então, por onde começar? Então, primeiro, temos que definir o grande campo de pesquisa. Então, eu trago alguns exemplos, só para que nos situemos, para que vocês vejam que não é tão complicado, porque muitas vezes ficamos perdidos porque não sabemos nem por onde começar a pesquisa. Então, é só como um exemplo para que vocês percebam que não é tão difícil assim irmos afunilando. Tá? Então, definir o grande campo de pesquisa. Por exemplo, ensino de língua. Eu quero pesquisar sobre o ensino. Aí eu vou definir a área de estudo. Bom, dentro do ensino me interessa mais, eu prefiro, eu tenho dificuldade ou eu gosto dos métodos, dos recursos e das estratégias. Então, escolhi isso, só que ainda preciso ser mais específica. Então, eu vou definir a minha sub-área de interesse. Então, dentro dos métodos, dos recursos e das estratégias, eu vou ficar com os materiais didáticos. Então, daquele universo tão grande que eu mostrei alguns slides atrás, eu já consegui afunilar e chegar aqui. Bom, eu vou ficar nos materiais didáticos, é algo bem específico, eu já consegui delimitar bastante, não é? Sobre o que eu vou pesquisar. Porém, ainda falta definir o tema. Então, dentro dessa sub-área, que seriam os materiais didáticos, eu posso optar, por exemplo, por verificar qual é a adequação, a pertinência, a diversidade dos gêneros textuais e das atividades que os livros didáticos apresentam para o desenvolvimento da compreensão leitora. Então, cada vez mais eu vou afunilando. Por que isto é importante? Porque eu sempre brinco que nós chegamos no mestrado, na especialização, no doutorado, não importa. Continuamos no slide anterior, por favor, Michele. Continuamos ainda no anterior? Ainda no slide anterior, Michele, por favor, isso. Por que isso é importante? Porque nós chegamos querendo resolver todos os problemas do ensino e aprendizagem. Então, queremos pesquisar sobre tudo. Se nós não fizermos este exercício inicial de afunilar, de partir do campo, área de estudo, sub-área de interesse, e depois chegar ao tema específico, nós corremos o grande risco de querermos pesquisar sobre tudo e não conseguirmos pesquisar nada. E nós temos um fator determinante que é nosso inimigo durante a pesquisa, que é o fator tempo. Por isso, precisamos ser tão específicos, precisamos ter um tema muito bem delimitado para que ele seja realizável dentro daquele tempo que o programa de especialização, mestrado ou doutorado, nos permite. Ok? Agora sim podemos passar para o próximo. Michele, por favor. Então, temos ainda, dentro daquele exemplo anterior, que delimitar mais coisas, para que vocês percebam o grau de especificidade a que nós temos que chegar, como é importante. Então,
se eu escolhi materiais didáticos e ver as questões, os gêneros textuais e as atividades capazes de me levar a um desenvolvimento da compreensão leitora, eu não vou analisar todos os livros didáticos que nós temos disponíveis. Eu preciso determinar se eu vou trabalhar com livros didáticos para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2 ou para o ensino médio. Se eu vou analisar os livros desse segmento que eu escolhi, de todas as séries, não é? Para todos os anos, ou para um ano, ou para 1 ou 2 anos, tá? E depois eu tenho que estabelecer os critérios de seleção desses livros. Então, um dos critérios que, em geral, é o mais frequente, não que seja o melhor ou o pior, mas é um dos critérios que com mais frequência se usa, é selecionar para análise, quando se trata de materiais didáticos, de livros didáticos, evidentemente, os livros selecionados no PNLD. Não é? Então, esse pode ser um critério, mas é um critério, não necessariamente é o melhor, ok? Só que ainda temos outros aspectos que precisam ficar claros, como, por exemplo, e aí agora, isso também já faz parte do trabalho que foi desenvolvido com o grupo de pesquisa, ensino-aprendizagem de espanhol, de como elaborar um projeto de pesquisa. Mas antes de partir para isso, queria saber se temos mais perguntas por aí. Daniela, pode me ajudar, por favor? Greta, na verdade, nós temos uma infinidade de perguntas, e eu gostaria de combinar que talvez, assim, eu pudesse passar essas perguntas para você, nós poderíamos gravar alguma coisa, se você quiser responder por escrito, e a gente compartilha depois, okay. Então. São perguntas bem interessantes. Você quer selecionar algumas que a gente já possa comentar agora, ou você prefere deixá-las e depois fazemos, talvez um vídeo, não é só com as perguntas e respostas, possa ser uma possibilidade, deixamos um vídeo depois disponível. Uma continuação da aula magna, né? Nós temos mais ou menos 10 minutos. Eu posso fazer também uma pergunta, você continua, depois a gente faz o encerramento. Tá, então talvez vamos fazer o seguinte, como eu estou quase finalizando, eu finalizo, volto para você e vamos respondendo algumas perguntas, ok? Talvez seja melhor assim. Já que temos tantas perguntas, aí já fiquei assustada. Bom, então, como eu dizia, precisamos tomar decisões já no momento, antes de começar a pesquisa, no momento de fazer o projeto de pesquisa. Então, temos que definir os objetivos gerais específicos, ou seja, o que se pretende, qual a finalidade da pesquisa, a justificativa. Muitas vezes, para nós, está muito claro por que queremos pesquisar, mas nós temos que convencer a banca que vai selecionar esse projeto, que nós queremos que seja selecionado, não é? Então, precisamos mostrar por que essa pesquisa é importante, não é? Então, para isso, temos que revisar quem já pesquisou sobre o assunto, que já existe de pesquisa, e por que a nossa, especialmente, é importante. Quais são as nossas perguntas de pesquisa? O que nós pretendemos responder com a nossa pesquisa que ninguém respondeu antes? Tá? Por isso é importante fazer a revisão. Precisamos elaborar hipóteses. Então, o que nós esperamos disso? Não é? Qual é a nossa ideia? Qual é a ideia do que esperamos conseguir? Né? Qual é aquilo que nós acreditamos que pode acontecer? Nós podemos, naquele exemplo que eu dei dos livros didáticos e dos gêneros textuais, partir do pressuposto de que os livros apresentam poucas atividades capazes de desenvolver a compreensão leitora. Então, essa pode ser a minha hipótese de partida, mas é uma hipótese, ela pode ser confirmada ou refutada lá no final da pesquisa. Eu só vou saber isso quando eu concluir a pesquisa, ok?
Próximo slide. Tá? Temos também que apresentar uma fundamentação teórica. Bom, mas como eu vou apresentar uma fundamentação teórica se eu ainda não pesquisei? Bom, eu não pesquisei, mas eu já tenho algumas leituras prévias, a pesquisa ainda vai ser feita, mas para chegar a esse tema e me interessar por esse assunto, é porque eu já li alguma coisa a respeito. Então, isso tem que aparecer na fundamentação teórica do meu trabalho. Tenho que definir a metodologia e os procedimentos, como eu vou coletar os dados, não é? Então, por exemplo, quais são os critérios de seleção dos livros didáticos, neste exemplo que eu dei antes. O cronograma tem que ser realista e coerente com o tempo que eu, pesquisadora, tenho disponível e com o tempo do programa ao qual eu vou me filiar. Então, não adianta eu querer pesquisar um universo de coisas se depois eu tenho 2 anos e dou 30 aulas semanais. Então, pé no chão, ok? E depois as referências, que também tem que ser incluídas, todas as referências bibliográficas de todas as obras consultadas, fundamental relacionar essas obras seguindo as normas ABNT, ok? Seguinte, acabou o trabalho? Chegamos ao final? Não, lamento informar que ainda não, o nosso planejamento ainda não acabou. O que está faltando? Vamos ao próximo, que é fundamental, é uma revisão linguística e normativa minuciosa. Lembrem-se que nós somos da área de letras. É inconcebível um projeto de pesquisa, e menos ainda uma pesquisa final, não é? Uma monografia, um TCC, dissertação ou tese, com erros linguísticos. Tá? Então, essa revisão precisa ser muito cuidadosa, tá certo? E aí, agora sim, a pesquisa foi concluída. Tá? E se a pesquisa foi concluída, então agora sim, Daniela, agora posso responder mais alguma pergunta, se a gente tiver por aí alguma perguntinha que dê tempo da gente comentar. Eu gostaria de compartilhar o comentário da professora Maria Lima, elogiando o seu material, dizendo que é ótimo para orientar qualquer área. Muito obrigada. Agradecer ao professor Fabrício Ono, que também está participando no bate-papo e conversando com as pessoas que estão ali, colocando, inclusive, sugestões de referência bibliográfica. Vou colocar as perguntas. Essa é do Rafael Nascimento. Por quais motivos ainda existe uma resistência dentro dos currículos dos cursos de formação inicial de professores à contemplação de disciplinas relacionadas às pesquisas? Desculpe, Daniela, eu não ouvi o início da pergunta. É do Rafael, e aí eu não ouvi o início. Por quais motivos ainda existe uma resistência dentro dos currículos dos cursos de formação inicial de professores à contemplação de disciplinas relacionadas às pesquisas? Bom, Rafael, eu não sei se é uma resistência ou se é uma outra questão muito menos nobre, tá? Eu diria que é falta de tempo. Acho que o currículo da formação é tão exprimido em tantas disciplinas, ele é tão compartimentalizado, tão voltado para os conteúdos específicos, que não cabem disciplinas voltadas para a pesquisa, o que é uma pena. Um caminho, talvez, seja incluir disciplinas que contemplem a pesquisa e os procedimentos de pesquisa, talvez como optativas, se não se conseguir incluir como disciplinas obrigatórias. Uma pergunta da Ana Ribas. Professora,
Como as pesquisas nas universidades podem se aproximar ainda mais da educação básica? Indo para a sala de aula. Eu acho que a gente só se aproxima da educação básica se nós formos para a escola. Muitas vezes, na universidade, aí eu falo como professora de universidade, muitas vezes nós achamos que na universidade nós somos os detentores do saber e que temos a solução para todos os problemas que acontecem lá dentro da escola, só que nós não colocamos o pé dentro da escola, tá? Então, acho que temos que inverter as coisas um pouco. Não somos nós, dentro da universidade, nós professores, nós alunos da universidade, dos cursos de graduação, de pós-graduação, especialização, que temos que dizer para a escola o que ela tem ou não tem que fazer. Acho que nós temos que ir para a escola e perguntar para quem está na escola o que eles precisam, né? Se eles querem a nossa ajuda e como nós podemos ajudar. Acho que temos que inverter as coisas. Muitas vezes nós temos essa mentalidade de que somos nós que vamos dar as respostas, quando, na verdade, nós muitas vezes não conhecemos de fato os problemas que acontecem lá. Então, acho que ouvir o professor da educação básica e trazê-lo como um aliado, e não simplesmente como alguém sobre o qual nós vamos pesquisar e dar uma resposta pronta. Não é isso. Acho que esse seria o caminho, Ana. Uma pergunta do Fabiano Araújo. Minha pergunta para a Gretel. Como diminuir os impactos na falta de formação tecnológica do docente, uma vez que a pandemia trouxe a tecnologia de forma desigual, tanto para os docentes e estudantes? Olha, Fabiano, a Camila, que foi minha orientanda, recentemente, numa live, mencionou um texto meu, se eu não me engano, de 2013, do qual eu não me lembrava mais, que em 2013 eu já dizia que a tecnologia tinha que ser incorporada com urgência nos cursos de formação de professores. A tecnologia no sentido de formar os professores também para o uso da tecnologia na sala de aula. Então, eu disse isso lá em 2003, bem longe da pandemia, né? Não porque eu tivesse uma bola de cristal, mas porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, nós não podemos continuar, já não podíamos antes da pandemia, continuar dando aula como se dava no século XVIII, e agora menos ainda. Neste momento, é de urgência, nós estamos fazendo o que podemos. Todos nós estamos aprendendo a lidar com este universo tecnológico aos trancos e barrancos. Passado este momento, ou assim que as universidades também conseguirem se reestruturar minimamente para retomar os seus cursos de formação de uma maneira mais consistente, algo que não vai poder ficar de fora de maneira alguma é essa formação profissional no campo tecnológico. Então, agora é correr para fazer o que for possível, mas em seguida incorporar isso que eu disse lá atrás, em 2013, e que quem veio me lembrar foi a Camila, porque eu nem me lembrava mais de ter dito isso. Ok? Podemos para mais uma pergunta? Vamos lá. Eu acho que nós podemos fazer assim, eu faço essa última pergunta, e aí as demais nós combinamos, se depois você pode, por gentileza, responder por escrito, ou nós gravamos um vídeo também. Uhum. A pergunta da Daniele Barbosa. Qual o seu posicionamento e opinião sobre a aprovação da BNC Formação? Bom, eu não concordo com ela, tá? Desde que ela surgiu, eu acho que ela
tem uma série de problemas. Esse documento insiste em modelos impostos, de cima para baixo, transfere para o professor a responsabilidade dos problemas da escola, insiste sobre a questão que estamos discutindo bastante, que é considerar a escola num ponto de vista mais dentro daquela mentalidade empresarial, não é? De que traz aquele benefício econômico, a gente sabe de todas essas repercussões que tem do ponto de vista político, econômico, social, de não considerar a escola como algo que, de fato, tem que ser público no sentido mais amplo. Então, é a escola vista dentro daquela perspectiva da gestão empresarial, não é? Então, tudo isso está materializado e consolidado nesse novo documento. Então, eu acho que quem tem um texto muito bom, que explicita de maneira bastante detalhada e com o qual eu concordo, sobre os motivos pelos quais esse documento não deveria ter sido aprovado, é a ANPED. Tá? Acho que na ANPED a gente tem esse documento, eu posso depois passar o link, deixar disponível também aí no canal, de alguma forma, deixar disponível o link, inclusive, do documento, com todas as razões que são arroladas e que, infelizmente, não foram consideradas pelas instâncias correspondentes que aprovaram esse texto. Então, acho que ele é muito ruim para nós, muito ruins, e joga nas costas do professor responsabilidades que não cabem apenas a nós. Ok? Bom, então nós vamos encerrar a nossa aula magna. Daniel, muitos elogios a você e nossa gratidão pela disponibilidade na tradução. Greta, eu não tenho palavras para agradecer. Já são quase 16 anos, eu acho, que de parceria, né? Muito obrigada. Sim. Por sempre estar tão disposta a compartilhar seu conhecimento conosco. Minha gratidão, meu respeito a você. Enfim, muito obrigada pela aula magna de hoje. Realmente começamos bem o curso. Eu é que agradeço muito novamente, agradeço a você, agradeço a Michele. Daniel, novamente, muito obrigada por você estar aí fazendo a interpretação em Libras para todos nós. Obrigada por esse trabalho primoroso, Daniel. E, bom, agradeço muito à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a oportunidade de compartilhar este momento, não é? Estamos longe, adoraria estar aí, não é? Pertinho, estar aí em Campo Grande, mas se não estou aí fisicamente, pelo menos a pandemia tem isso, que está permitindo nos aproximar de tantas pessoas. Você mencionou pessoas de tantos estados, de tantos lugares diferentes, então temos esse lado também que permite estar próximos das pessoas, e isso é muito bom. Então, agradeço muito a você, Dani, pelo convite, agradeço à universidade e agradeço a todos vocês que se dispuseram a estar aí. Mais uma live, eu sei que a gente está repleto de lives, ninguém aguenta mais tantas lives, mas agradeço muito, muito a vocês que estão aí. E agora eu vou combinar com a Daniela a melhor forma de responder essas perguntas, se vai ser por vídeo, se vai ser por escrito, mas de alguma maneira vocês vão ter essas respostas dentro do que eu for capaz de responder. Então, muito, muito obrigada a todos vocês também, e desculpem se eu não contemplei alguma das perguntas neste momento, ou se alguma das minhas respostas não foi suficientemente satisfatória. Muito obrigada.
Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado.